Olá, que Deus o abençoe. O nosso desejo é que este encontro com a Palavra de Deus, com a adoração a Deus, seja uma oportunidade para conhecermos melhor aquele a quem servimos e conhecermos o projeto dele para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16, diz que há pessoas que dizem conhecer a Deus, mas a sua prática, o seu comportamento não condiz com esse conhecimento. O meu desejo é que este culto seja um desafio tanto ao nosso intelecto, à nossa compreensão do que Deus quer, quanto à prática, e que estejamos prontos a aprendermos e praticarmos o que Deus quer de nós. Nós estaremos meditando em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, e eu gostaria que você já buscasse na sua Bíblia, porque no decorrer deste culto estaremos lendo esse texto e aprendendo sobre ele. Eu gostaria que você anotasse e buscasse colocar em prática. Por favor, preste atenção na letra das músicas, participe da oração, não apenas assista a esse culto, mas cultue a Deus de todo o seu coração e expresse a Ele o seu desejo de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele e de colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Que Deus mesmo
o abençoe na participação deste culto e que, independente de onde você esteja perto de Deus, esteja junto do povo de Deus e esteja cultuando ao Senhor de todo o seu coração. É o que eu desejo para você nesta ocasião. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado pela bênção da salvação. Obrigado porque o Senhor disponibilizou esse meio de contato com os irmãos nesse momento de pandemia. Eu venho te agradecer pelos irmãos que se chegaram à obra para realizar e também aos irmãos que estão orando por nós. Muito obrigado por tudo. Te peço que ainda nos dê sabedoria, nos dê orientação para conduzir esse momento, ajudando a liderança da igreja a cumprir as determinações que são feitas e nos proteger desse mal tão terrível. Te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que estão trabalhando nesse momento para que as pessoas que estão doentes sejam curadas e também voltem aos seus lares. Muito obrigado por cada um deles e pedimos que o Senhor proteja não somente a eles, mas os seus familiares também. Te pedimos que nos abençoe, seja com a mensagem que vai ser mencionada, vai ser a nós dirigida, e muito obrigado por toda a igreja que está reunida neste momento. Abençoe-nos, seja conosco no decorrer da semana, e muito obrigado mais uma vez pelo teu cuidado conosco. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
descansa no Senhor. Seguir a Cristo, oh quanto anelo. Na minha opinião, ser cristão é ter primeiramente um relacionamento com Deus e através daquilo que você aprende com Cristo, você tem um relacionamento diferente com as pessoas. No meu caso, eu acredito que ser cristão é mostrar Deus e anunciar Deus no meu trabalho, na minha vocação. Eu acredito que em todas as nossas relações interpessoais a gente pode ser cristão e passar e anunciar a palavra do Senhor direta ou indiretamente. Então eu acredito que no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, com os nossos amigos, a gente está todos os dias tendo oportunidades de ser cristão, de anunciar Cristo, de ser pequenos cristos, anunciando a mensagem da salvação onde quer que estivermos. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Estou
ter ouvido que o mundo está aprendendo muito nesse tempo diferente, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas a pergunta é: quais lições nós precisamos aprender? Quem deve ser o nosso professor? Você é um bom aluno? Seremos todos aprovados diante daquilo que estamos aprendendo? Eu quero convidá-lo para que leiamos em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, e estejamos refletindo sobre o que o mundo precisa aprender. Diz assim o texto sagrado: naquele tempo, falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, o mundo hoje tem muitas informações, mas infelizmente tem pouco conhecimento. O mundo está cheio de sábios, mas vivendo em necessidade. O mundo tem muitas respostas, mas não responde àquilo que a alma tem carência de aprender. Nunca o mundo soube tanto, mas nunca o mundo precisou aprender tanto como agora. Não é raro o paciente ir ao médico, por exemplo, e já querer levar o diagnóstico e levar a terapia que ele pesquisou lá na internet. Mas para aprender, meus amados, o mundo precisa de maturidade de adulto e precisa de simplicidade de criança. Corremos o risco de termos muita gente que entende de tudo e não sabe de nada. O que o mundo precisa aprender? E como é que se aprende? É o que nós estaremos estudando nesse texto de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo de número 25. Então observamos, em primeiro lugar, que o mundo precisa conhecer a revelação sobre Deus. Há muita gente indo a Deus achando que o conhece, mas o mundo precisa aprender sobre isso. É Jesus, segundo o versículo 27, que revela sobre o Pai, e não apenas a nossa mente humana, e não apenas a nossa capacidade de compreender. O termo revelar significa tornar conhecido. Até bem pouco tempo era comum a prática de revelar a fotografia que nós havíamos tirado. A exemplo daquelas fotos antigas, então, que precisavam ser reveladas, você pode ter um filme, mas não ver a foto antes dela ser revelada. Uma terceira pessoa poderia ajudá-lo, revelando o que você já tinha em suas mãos e não podia perceber. Um outro exemplo é que uma criança pode ter uma cartilha nas suas mãos, mas não saberá lê-la até que um professor possa lhe ensinar. O deficiente visual que carece de óculos só enxergará a beleza que já está diante dele, ao seu redor, se ele for auxiliado por uma órtese. O mundo precisa conhecer o que parece ver todos os dias. A revelação de Deus é da ação de Jesus. Parecem um mistério, porque a nossa mente tem limitação para compreender. Deus está diante de nós, mas Ele é um mistério que exige
a abertura dos nossos olhos, e é Jesus quem pode fazer isso. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 27 e 28, nós lemos assim: Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos. A palavra de Deus revela Deus, e Jesus é a essência e é também o entendimento desta palavra. Ao conhecermos sobre Deus, nós iremos conhecer o modo de Deus nos ensinar. O Deus que é o Senhor, que faz o que é do seu agrado, como diz o texto, ele é um Deus que revela, e é um Deus que também esconde as verdades daqueles que se acham sábios. É um Deus que entrega ao Filho Jesus as tarefas e as coisas. Sim, para aprender, nós precisamos nos tornar alunos, os alunos prediletos de Deus. Mas o Pai teria alunos da sua predileção? Sim. O texto diz que ele ensina a quem sabe que não sabe. Ele ensina aos pequeninos. Jesus nos convida, então, ao aprendizado. Aprendei de mim. Mas ele mesmo diz que só aprende aquele a quem o Pai revela, o que é do agrado do Pai agir assim. Na verdade, Jesus não estava condenando a sabedoria, o conhecimento, mas ele estava condenando a soberba. Não é o conhecimento que impede o homem de saber quem é Deus, mas é a falta de modéstia, a falta de simplicidade, a falta de humildade. Nossa mente limitada não conhece a Deus, a não ser pela revelação. E a revelação só é feita por Jesus. E todos nós precisamos correr a Jesus para que Ele nos revele quem é Deus. Nós recebemos a revelação pela fé, crendo nele, entregando-nos a Ele. Então nós temos os olhos abertos para enxergarmos quem é Deus. Pela fé em Jesus, nós conhecemos então o Pai e toda a realidade espiritual. Jesus está dizendo que só uma pessoa humilde pode conhecer a Deus, o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Você sabe quem é Deus? Deus está se revelando. Esse Deus que precisamos conhecer é também o Deus a quem devemos agradecer. Jesus ora agradecendo pelo que Deus, o Pai, realiza. Aliás, a gratidão precisa estar presente em nossas orações, em nosso relacionamento com o Pai. A gratidão é próprio de um filho que honra ao seu Pai, como Jesus honra e como devemos honrar. O relacionamento e o conhecimento de Deus baseia-se na certeza de que Ele é bom e só faz aquilo que merece a nossa gratidão. Ao dirigir-nos a Ele, devemos então fazer como Jesus. Graças te dou, ó Pai. Esse Deus que precisamos conhecer, diz o texto que Ele revela quem é Jesus e Ele é revelado por Jesus. Grande mistério. Todo conhecimento espiritual vem ao homem pela graça reveladora de Deus em Jesus. E toda revelação sobre Deus estava sob o encargo de Jesus. Desde o início da história da humanidade, era Jesus quem trabalhava na vida, no ministério e na escrita de pessoas que atuavam para revelar a Deus. E João, escrevendo o seu evangelho, diz que Jesus é essa própria palavra que se encarnou. E Ele é o Deus, e por Ele foram criadas todas as coisas. Interessante que Jesus disse
que nós podemos conhecer plenamente a Deus e ao Filho. Jesus está ensinando quem é o Pai. Jesus está ensinando o que o Filho faz. Jesus era o único que estava ali naquela reunião e que já conhecia o céu, pois ele havia vindo de lá. E ele se dirigiu a Deus, o Pai, como Senhor, como governo, lá do céu, e Senhor também da terra. Meu amado, talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão: se existisse Deus, não existiria isso ou aquilo. Aqui está a resposta. Deus existe. E ele também está incomodado com aquilo que cansa e que oprime o coração do homem. E ele está convidando a humanidade para a solução. E no convite de Jesus, nas palavras de Jesus, ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. O Deus revelado por Jesus está interessado na solução dos problemas do homem. Agora, se o homem precisa conhecer a Deus, o homem precisa entender o que Jesus faz, o que Jesus age, como ele age por nós. Ao compreendermos sobre Jesus, nós compreenderemos sobre a centralidade da pessoa de Jesus no propósito de Deus e no propósito do mundo. Jesus e o Pai são um, mas ao tornar-se homem, Jesus recebeu o poder de conduzir a Deus, como homem que ele é e como Deus que ele é, conduzir a Deus todas as coisas que foram criadas. Ele disse: todas as coisas me foram entregues. Ele conhece a realidade do homem sofredor e quer conduzi-lo ao descanso que o homem precisa. Em virtude da autoridade que lhe foi dada pelo Pai, Jesus tem então um convite irrecusável para toda a humanidade. Jesus é o encarregado em nome do Pai, e se ele o convida, o convite vem do Pai. Ora, se você precisa de Deus, Jesus resolve, e ele está convidando: vinde a mim. Ao aprendermos sobre Jesus, nós aprenderemos que ele é o alívio que nós precisamos. E eu pergunto: o que é que sobrecarrega o homem, que o deixa tão cansado e oprimido? Meus amados, sobre nós está o peso de nossas culpas, sobre nós está o peso das regras de uma religiosidade cerimonial, sobre nós está o peso da escravidão do pecado, sobre nós está o peso do desconhecimento da graça, da misericórdia de Deus. E esse jugo, esse fardo, ele é pesado demais para nós. Isso nos leva à tristeza, à falta de paz, à falta de esperança, e é por isso que o mundo precisa urgentemente compreender sobre Deus e sobre o ministério de Jesus em nossa vida. Dizem que o jugo era feito de madeira, e para que ele ficasse ajustado ao animal, costumava-se levar o boi à casa do carpinteiro, para que o jugo fosse feito sob medida. Jesus, o carpinteiro, sabia muito bem quando estava falando sobre jugo. Jesus está dizendo, como carpinteiro, que o jugo dele era feito sob medida, era ajustado, era adequado a qualquer pessoa. Ao falar sobre o jugo, talvez Jesus estivesse contrastando o seu jugo com o fardo pesado dos líderes religiosos da sua época, porque aqueles sim eram pesados e eram inúteis. O de Jesus, embora pesado, ele ajudava ao homem a carregar e o recompensava então com o alívio. Sendo este jugo para dores, colocando-nos sob o comando de Cristo, indo a Ele
ele carrega o peso maior. O jugo é feito sob medida, para que Cristo carregue o maior peso, o que não poderíamos carregar, e é por isso que ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Indo a Jesus, aprendendo dele, achando descanso, receberemos a revelação sobre quem é Deus e o que ele faz por nós e como ele está interessado em solucionar os anseios, os desafios de toda a humanidade. Se de Deus vem a força, ele é capaz de ajudar-nos a levar o nosso fardo através do seu Filho Jesus. Existe na Terra uma lei criada por Deus, mas que foi descoberta por Isaac Newton. E ele a publicou num documento em 1687, que é a lei da gravidade. Segundo essa lei descoberta por Isaac Newton, a lei da gravidade consiste no fato de empurrar qualquer peso para o centro da Terra. A partir da experiência dele em soltar uma maçã que caiu ao chão, ele concluiu que qualquer massa é atraída para o centro da Terra, pela massa da Terra. Jesus está dizendo que o peso que ele dá, o peso que ele permite, é como se a gravitação fosse para cima. Ou seja, quanto mais do peso de Jesus, do fardo de Jesus em nós, mais leve nos tornamos, porque ele mesmo nos ajuda, ele mesmo nos põe para cima. Amados, essa gravitação do céu, como eu estou chamando, não é automática como a gravitação da Terra. Ela exige alguns passos. São eles: ir até Jesus, disse ele, vinde a mim. Tomar o seu jugo, aprender dele. E ele adianta que o que se aprende dele, mansidão e humildade. E então achamos o descanso para a alma, o que é diferente do descanso para o corpo. Nós aprendemos, meus amados, como Jesus alivia o homem. Se você está cansado, se você está oprimido, Jesus tem algo para você carregar. Mas como carregar mais alguma coisa se eu já estou cansado? É isso que muitos não entendem e dizem: eu quero a liberdade, eu não quero compromisso, eu já tenho preocupação demais, como é que eu vou ter mais um fardo, mais um compromisso? Jesus disse: isso não dá mesmo para entender com a sabedoria humana. Só esvaziando-se de si mesmo, tornando-se pequenino, é que você consegue compreender essa revelação de Deus. Isso não cabe na sabedoria humana. Muitos estão cansados no corpo e só estão procurando alívio, descanso para o próprio corpo. Você já deve ter ouvido de alguém que diz: estou tão cansado e eu não vou me dedicar à causa de Cristo hoje. Acontece que fica mais cansado, pois a alma cansada cansa também o corpo, e o corpo passa a correr para aquilo que não tem importância alguma, para lugar nenhum. Esse é o modo de Jesus nos descansar, colocando sobre nós o fardo dele, que é leve, porque miraculosamente ele nos ajuda a carregar. Eu quero concluir esta reflexão sobre o que o mundo precisa entender. Por que precisamos aprender sobre Deus? Que diferença isso faz no nosso dia a dia? Quando aprendemos a grandeza do Pai, tornamos-nos gratos, como Jesus o foi. Buscamos a humildade
e nos entregamos em suas mãos, e Ele então nos ensina a viver. Esse texto é revelador sobre Deus e sobre Jesus e sobre o alívio que o mundo está precisando. Esta aula, então, tem um dever de casa, uma tarefa que nós precisamos realizar. Só aprendeu aquele que busca o alívio, aquele que coloca em prática o que Jesus revela. Só aprendeu sobre Deus aquele que atende ao seu apelo e vai até Ele e entrega a Ele a sua vida cansada e oprimida e recebe dele o alívio que Ele propõe. Se você se matricula na aula de como se aliviar, de como ter uma vida mais tranquila no dia a dia, e pensando que isso se refere apenas à saúde, à economia, aos relacionamentos, você é um aluno reprovado. Você precisa entrar na aula sobre quem é Deus e sobre o que Jesus faz. E no momento que você tira o seu foco de você mesmo, no momento que você tira a sua melhor atenção em querer aprender sobre como aliviar a sua vida, você entrega a sua vida àquele que você está procurando, que é Deus. E Ele então traz o alívio para você. Conhecendo a Jesus, sabendo um pouco mais sobre como o homem deveria ser, perfeito como Jesus, nós sabemos que o céu vem até nós como socorro, como alívio, porque Jesus desceu do céu, tornando-se homem, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus e pudéssemos usufruir das coisas do alto. Ora, sabemos que tudo foi entregue a Jesus e que devemos entregar também os nossos problemas, a nossa vida, os nossos fardos, a nossa culpa nas mãos dele. E se é uma necessidade nossa, é também um desejo dele, porque ele nos convida: vinde a mim, todos os cansados, vinde a mim, todos os oprimidos. Conhecendo a Jesus, não hesitaremos em colocar o nosso pescoço debaixo do jugo dele, pois é mais leve do que o nosso, e ele nos ajuda, sem que haja uma explicação convincente, humanamente falando, para isso, porque só conhece as coisas espirituais aquele que pensa do ponto de vista espiritual, dirigido pelo Espírito de Deus. E é por isso que todos os que experimentam isso dizem como Jesus começou esse parágrafo: graças te dou, ó Pai. Porque apesar do cansaço, apesar da opressão deste mundo, apesar da nossa insignificância, da nossa pequenez, recebemos milagrosamente o alívio para as nossas almas, colocando o nosso pescoço sob o jugo de Cristo, porque Ele carregou o mais pesado, a cruz em nosso lugar, tomou a morte em nosso lugar, para nos dar a vida, para nos dar a esperança, para nos dar o relacionamento com Deus, o Pai. É por isso, meu amado, que eu o convido nesta hora a dirigir-se a Deus em oração, dizendo: ó Deus, o mundo precisa aprender e eu também quero aprender o que é revelado sobre Deus o Pai, o que é revelado sobre Jesus Cristo e o que Ele faz para cada um de nós. Você pode orar? Ó Deus, muito obrigado por essa palavra bendita, escrita por Mateus, revelada pelo Espírito Santo, para que pudesse chegar ao nosso coração hoje e tirar-nos dessa circunstância de aflição, de cansaço que o mundo experimenta. Ó Deus, permita que nos esvaziemos de nós mesmos e nos tornemos pequenininhos diante de Deus, para podermos receber essa revelação tão preciosa sobre a mansidão, sobre a humildade, sobre o alívio que Cristo nos traz. Abençoa, Deus, os nossos ouvintes, os participantes deste culto, que sejamos alvejados pela direção do Espírito Santo
e que a palavra do Senhor fale grandemente ao nosso coração e nos motive a vivermos de modo que lhe agrade. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus o abençoe. Se você deseja compreender mais sobre a palavra de Deus, você pode pedir ao próprio Deus que o ajude na compreensão. Você deve ler a Bíblia. E você pode procurar também uma igreja próxima a você. Se você deseja, você já viu na parte de baixo do vídeo o WhatsApp da igreja, 981633108. Você pode enviar o seu pedido de oração, pode enviar a sua pergunta, pode dizer da sua decisão em entregar a sua vida a Jesus, e será um privilégio acompanhá-lo e crescer com você nessa matéria sobre quem é Deus, nessa compreensão e nesse relacionamento estreito com o nosso Deus. Que Deus mesmo o abençoe. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, fez o céu, o mar, o sol e o entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, que em todo o universo tem muito poder. Eu sei que dele é a força que abre as fontes, que estremece os montes e detém o sol. Que incendeia e faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, que ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade é Criador, Deus soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus é o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. É o Deus que faz da água o vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam caminhar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu
sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa